Então, bora, queridos, vamos falar sobre as nossas ogãs, trazer aqui, né, as últimas ogãs que eu estou aqui ensinando sobre, pelo menos, o primeiro sentido, quando que você olhar para ela e precisar de uma resposta rápida, o que ela fala para mim, e o que eu posso fazer com isso, como é que vem essa resposta para mim, como que eu lido com isso. Então, as ogãs, na verdade, elas são respostas que você vai tendo e estruturações que você vai tendo e que isso só nos incentiva a ir além, a ir além, a ir além. Esta é a grande verdade. E com isso, mais e mais você quer de conhecimento, mais e mais você quer chegar em outro lugar. Esta é bem mesmo essa colocação. E agora eu vou passar, né, a última 6 e depois nós já vamos entrar em como fazer, né, como oracular com estas ogãs. O que elas trazem aí para que eu compreenda realmente essa força dessa oraculação. Como que estrutura a minha vida com a resposta que eles vão trazer. Perfeito? E vamos falar aí desta querida Ebade. Ebade, né, que é o Chopo, a resistência à valentia. Então, o que ela fala sobre isso? As folhas do chopo tremulam e estremecem, né, como calafrios, realmente, né, como calafrios, né, a mais leve das brisas, mas a árvore permanece inabalável. Olha que sensacional, a sua madeira era usada como escudos protetores. Então, imagina como ela é forte, não é? Desta forma simboliza valentia, face ao medo e obstáculos e proteção e resistência quando necessário. Era costume referir-se ao chopo como uma árvore falante, sussurrante, palpitante, associada aos ventos, né? Nesse sentido, indica habilidade em discurso e linguagem para conquistar. Então, Edade, ela traz esta força, essa resistência. Então, muitas vezes as pessoas até olham assim, olha, ela é toda frágilzinho. Então, se você está demonstrando isso, ou se está sentindo frágil em relação a isso, Ebade fala que não, que você é firme, que você é resistente, que você tem que passar por tudo isso. Fora isso, vou até complementar para vocês, tá? Ela diz também que os piores dos seus medos está para acontecer, né? E que você vai ter que superar, você vai ter que passar por eles, tá bem? E isso pode aí causar angústia, depressão, desespero, não é? Num primeiro momento, e dando-lhe a oportunidade de ser o quê? Passando por essa situação finalmente livre. Então, muitas vezes nós não queremos passar por situações que elas são desagradáveis, queremos ficar sempre na zona de conforto e Edade diz, ó, chega disso, você vai tomar um choque de realidade e dentro desse choque de realidade, o que vai acontecer? Você vai sarar, tudo vai passar e você vai trazer exatamente a criatividade necessária para quê? Para manter o seu crescimento, o seu caminho, a sua força de realização. Então, muitas vezes, eu gosto, antes eu olhava para a Edade e eu falava assim, eu gosto de você. Ah, gosto de você. Ah, já você apareceu? Ai, Senhor Jesus, lá vou eu passar de novo por uma situação que eu não quero passar. Ai, caramba! Não é? E é isso que ela vem falando. Você vai passar, ponto, acabou. Passa. É algo que talvez você não queira, mas aprenda. Depois você vai estar como? Livre. Livre. Então você já aprendeu a lidar, já aprendeu a situação, já aprendeu todas as coisas. Depois você está como? Livre. O que você faz? Segue. Tá tudo bem? Sim. Então tudo caminha de forma depois harmoniosa. Mas neste primeiro momento, que você pode até vir a passar, você tem que ser como ela é, resistente o necessário. Resistente, não é? Ter a valentia e passar mesmo pelo obstáculo, passar. Ai meu Deus, isso vai ser aí mais difícil. Não, não vai. Se mantém forte, os dias ajudam, a vida ajuda e você termina de passar. Então traz isso para vocês, traz isso. Então ela não é ruim, ela só fala aí, ó, que você vai precisar aí dar um caminho. E fora isso, ela também, como o chopo, né, as suas folhas balançavam e elas faziam barulho, então aqui diz, olha, indicando habilidade para falar, em discursos, uma linguagem para conquistar. Então pensa nisso, leva isso, traz essa força divina de realização para a vida. Vou passar por um momento que é difícil? Mas vou passar. Pronto, passou, acabou. Vou em frente? Sim.
Deu tudo certo? Ok. É claro que parece fácil, como eu estou dizendo, não é? Mas quando que passa a ser um pouco mais fácil? Quando você fala, estava previsto que isso ia acontecer, estava previsto, e dentro de estar previsto, eu sabia que ia passar por essas dificuldades, e dentro dessas dificuldades vai ter um fim, eu vou sair vitorioso, só preciso ser resistente, então bora ser resistente. E é isso, traz a resistência, traz a força, e tudo dá certo, dá mesmo certo. Então, respira fundo, se coloca e bora ir pra frente, perfeito? Porque dá certo, sempre dá. Tá bem? Então, vamos trazer esta força. Bom, eu falar de ida para vocês é chover no molhado, mesmo, porque é o teixo. E aprender sobre o teixo, aprender sobre essa árvore, porque muitos falavam que a árvore que ligava aos mundos, uns defendem que era o freixo, outros defendem que é o teixo. Vou falar assim para vocês, para mim tudo é árvore e nelas que faziam os círculos sagrados para se conseguir aquilo que se desejava. Mas o teixo em particular, ele foi a árvore que me chamou, costumo brincar com isso. A árvore que me chamou foi o teixo, para descobrir este caminho. Não é? Ela é linda, porque ela faz o caminho, tá? De Lisboa a Évora. Então tem teixos no caminho, teixos. E aí você fala, puxa vida, que coisa mais linda poder ver essa sabedoria que eles colocaram de ter sombra no caminho, de poder, né, fazer ali aquilo que é preciso sem tanto sofrimento, mas estruturando, uma árvore de estruturação, uma árvore que traz a resposta. E a Hilda traz um período de calmaria após uma longa jornada, né? Um embate, um trabalho exaustivo, dizendo que é hora de descansar e recompor as suas forças, né? Essa orgã proporciona alento, serenidade, paz do espírito, tá? Para você ficar calmo, você ficar bem. Aproveite para voltar-se para si, para dentro, estrutura, né, as coisas que você precisa, meditar a respeito da jornada empreendida e o que aprendeu e o que precisa melhorar. Então, falando até da minha experiência com Ida, aí você fala, puxa, ela preveu alguma coisa? Não, mas foi o prestar de atenção e esse voltar-se para dentro. Esse voltar-se para dentro fez com que esse período de calmaria trouxesse o observar daquilo que eu não estava vendo. Às vezes você está correndo tanto, você quer tanto alguns resultados e você deixa de ver algumas coisas, você deixa de ouvir a sua intuição. E a Sogan fala, não, deixa entrar o período um pouquinho de calmaria. Por quê? Porque você precisa voltar-se para si. O que você aprendeu? De toda a jornada que você empreendeu, o que você aprendeu? O que ficou bom para você? O que trouxe isso para você? E para mim foi um rito de passagem. A passagem que eu escolhi aqui para mim já deu, e agora eu vou seguir ao novo chamado. E este novo chamado que eu resolvi seguir, e foi Ida que trouxe isso, eu falo para vocês, foi quando entra todos os novos conhecimentos, todos os novos caminhos. Entrou o oráculo de Évora, entrou Évora, né, literalmente, Esmeralda, que ela já fazia parte, mas eu nunca tinha observado como eu observei o trabalho dessa cigana Esmeralda. O momento que nós, né, o mundo entra em pandemia e aonde teve que se voltar e ter toda uma estruturação novamente. Ida estava apoiando, a Sogan estava apoiando e trazendo e falando sobre isso. Então o que você aprendeu, o que você pode fazer? Então era um incentivo de buscar mais e mais. Mas Ida também foi aquela que aquilo que você precisava encontrar vai estar no seu caminho. E como vai estar no seu caminho, ela coloca. Então, vocês viram como que entrou o Jardim das Hespérides no nosso caminho e trouxe as 9 senhoras que compõem, elas fazem parte também daqui,
não é? Que nós estamos falando de teixo, freixo, nossa, e nós temos a Senhora das Pedras, a Senhora do Espinheiro, a Senhora do Pinheiro, a Senhora da Veleira, a Senhora da Macieira, e aí vai, do Azevinho, e a nossa, e tudo isso você fala, puxa, estava lá. E isso foi o que Ida trouxe. Para um pouco, observa, para que você possa ver. Para um pouco, você vai ver. E você vê com tanta clareza. Então, isso trouxe essa percepção que essas árvores trazem, essa sabedoria de você parar e você já acompanhar aquilo, a linha de raciocínio que aquilo precisa trazer e aquilo que precisa ensinar e você aprender. Então, o que você precisa melhorar? Neste momento, falando novamente de mim, Ida trouxe muito mais o caminho da bruxaria, muito mais o caminho da estruturação, e o quanto que não importa onde você esteja, você sempre vai estar conectado, e as coisas se conectam de uma forma brilhante, então basta estar atento. Foi isso que ela me trouxe e é isso que ela se refere neste momento de calmaria, que você pare para você entender e ver essa união e essa reflexão. É muito lindo dessa compreensão, muito mesmo, viu? Então vamos falar de Ebade. Ebade, já gosto mais de Ebade. Ebade, né, os animais sagrados. Então, ó, a madeira da faia, né, compactamente granulada, era muito fácil para trabalhar, proporcionando um acabamento suave na superfície. Devido a essas qualidades, também era usada tabletes de faia para escrever, não é? Faia e livro são palavras da mesma origem e concernimentos e conhecimentos ancestrais revelados em objetos antigos. Também aí, não é? Lugares e escritas. Então, faia, portanto, indica herança ancestral para obter revelações, proteger e prover uma base sólida com a qual contar. Então, os animais sagrados, que muitas vezes a gente só vê-los, né, tem mais contato de entender, quando estamos estudando xamanismo, as árvores sagradas falam, não, está na hora de você conhecer seu animal de poder, está na hora de você entender que você pode desenvolver esses seus dons mediúnicos, que é o que ela está dizendo aqui, não é? Conhecer sua herança ancestral e trazer aí, né, esses objetos e estas palavras e esta força de realização que faz parte do seu caminho, faz parte daquilo que você é e do que você vai aí continuar trazendo, faz parte da sua essência. E aqui vamos falar um pouquinho para vocês de Ebade. Ebade, a faia, né, os animais sagrados. Essa orgã não prevê o futuro, tá? Nós já estamos aí na Forfeda, servindo antes para despertar potenciais adormecidos que lhes são importantes nesse momento. Ebade representa os xamãs e as curandeiras, olha que linda, e mostra que você possui dons de cura, devendo aprimorá-los e exercê-los, ajudando assim a si mesmo e ao próximo. Além disso, diz que é hora de conhecer seus animais de poder, e com isso, né, que os guiarão para o caminho espiritual, protegendo e instruindo. Independente, você poderá invocar e aprender a trabalhar com qualquer animal sagrado, usando sua força de conhecimento para aprimoramento pessoal. Então, quando Ebade fala disso, que nós temos que trazer ali esta força, essa herança ancestral, muitas vezes você fala, puxa, mas minha herança ancestral era católica. Pode voltar mais um pouquinho, vai voltando, vai voltando, vai voltando. E encontre o laço aonde teve, às vezes, o rompimento, não é? Aonde teve a mudança. Porque não adianta, o que ficou do passado nunca vai ser mudado. E aquilo faz parte de você. E vai estar presente. Por mais que as pessoas queiram, às vezes, esconder, queiram levar para outro caminho, não adianta. Aquilo vai aflorar. Então, hora de prestar atenção neste caminho e nesta situação, porque está na hora de trazer aí essa herança ancestral para obter revelações, proteger e prover uma base sólida do seu trabalho. Não importa qual trabalho você está fazendo, o que importa é que seja feito e protegido com esta força, com a força aqui
que Ebade nos traz, né? Os animais sagrados que vão nos proteger. Eles são sensacionais, posso dizer isso para vocês, nos acalentam, sempre estão presentes, nos defendem de todo e qualquer ataque também proveniente do negativismo existente e são presentes. Eles são para estar com você e sempre te dar este bom caminho. É muito lindo de ver essas últimas Ogãs, não é? E ter esta direção, hora de desenvolver isso, hein? Tá adormecido, hora de prestar atenção, hora de fazer algo, nada de ficar parado, hora de dar este bom caminho. Então, hora de fazer isso. Perfeito? Oir, nossa querida, oir, o Evonino, não é? Gentileza e honra. Então, esta Ogã, vamos ver o que ela fala. Embora a madeira do Evonino seja dura e resistente, trata-se de uma pequena e delicada árvore de folhas brilhantes, né? Casca suavemente acidenzada e hastes esguias, não é? A madeira era usada na confecção de pinhos, carretéis, biro, canilha, roca de parafuso, de fuso, enfim. Para sua delicadeza e suavidade, o Evonino simboliza a honra da comunicação, gentileza e o êxtase de revelações súbitas, não é? Então, oir, ela fala dessas palavras, deste caminho que só você precisa o quê? Ter ali, observar tudo isso. Então vocês verem, é uma árvore que trata-se de folhas fortes, não é? Umas folhas brilhantes, mas a casca ali suavemente cinza. A madeira é usada para a confecção de pinos, carretéis, de coisas tão importantes. Então, o que Oir diz para você? Oir, aqui nas nossas Ogãs também, elas falam que Oir não mostra o futuro, mas orienta qual atitude tomar neste momento e concede os dons que o ajudarão a solucionar problemas. Sendo uma Ogã ligada às árvores ao elemento madeira e terra, pede paciência e estabilidade, não ação. Neste momento, qualquer coisa que você fizer poderá desencadear reações indesejadas, né? Ou complicar ainda mais a situação. Aprenda a esperar, perfeito? Então, aqui falando simbolizando essa honra da comunidade, a gentileza, o êxtase das revelações súbitas, mas é também uma Ogã que pede: não tome uma atitude neste momento, não tome, espere, para que você tenha o bom caminho e, claro, ali a boa resposta. Então, o quanto que nós precisamos, às vezes, trabalhar a paciência, e o quanto nós temos que trabalhar, isso não deu certo, mas isso vai dar certo, e tudo ficar bem. Então, bora trazer essa resistência, bora trazer aqui este caminho. Perfeito? E o William Namrade Silva, o William querido, não é? Também conhecida como a videira virgem, não é? A Madre Silva cresce espiralada como a era. Suas folhas e flores entrelaçam e exalam perfume doce e embriagador. Indica desejos ocultos, secretos e a trajetória para a procura da individualidade, tá bem? Vou dizer para vocês, o William é um pouquinho mais, então vamos estudar. Madre Silva, a fonte da juventude, tá bem? Então, esta Ogã do grupo da Forfeda, não, de novo, a Forfeda, depois eu vou explicar isso para vocês, ela não vai predizer o futuro, mas ela prediz coisas que são extremamente importantes, observações que temos que fazer nesta nossa jornada, neste nosso caminho, que é sensacional, tá bem? Então, o William traz a cura para todo e qualquer mal, restabelecendo a saúde plena e perfeita, vitalidade e regeneração, rejuvenescimento. Se está em desequilíbrio, doente, saiba que a recuperação virá em breve como uma bênção das árvores sagradas. Tá bem? Se está bem, sente-se melhor. Olha que coisa boa! Isso! Bem disposto, alegre, cheio de energia. Ademais, é a Ogã do livre-arbítrio, da livre escolha, não é? E quanto a um problema suscitado, diz que você pode ou não se envolver. Escolha. Se você disser que sim, ok. Se você disser que não, ok. Mas ela te orienta no quê? Pense bem, pois poderá atrair para si um problema que não é seu. Todavia, ao ajudar o próximo de coração, incontáveis bênçãos recairão sobre você. Então, muitas vezes a gente fala: puxa, faço isso, ajudo ou não ajudo? Coloco para frente, não, o que eu faço de tudo isso? Tá aí. Dizendo que se você se envolver, ok, se você não se envolver, ok, mas se você se envolver, bênçãos recairão sobre você. Então, muitas vezes a gente
puxa, fica triste fica triste não, puxa, eu vou lá, vou ajudar e depois vai dar tudo errado, ou não reconhece aquilo que eu fiz, porque infelizmente as pessoas estão assim, não é? E hoje eu ouvi algo que vai caber muito bem aqui, não é? Eu estava numa reunião e uma senhora estava falando para mim, né? Oh, eu me perdi lá numa das estradas lá de Compostela e você não sabe o que aconteceu. Eu falei, me conta, o que aconteceu? Então, ela falou que não tinha sinal de GPS, não tinha. E nisso vinha um caminhoneiro. E aí ela pediu, falou assim, me orienta para que eu chegue em tal lugar? E este caminhoneiro virou para ela e falou, siga-me. E aí ela falou assim, siga-me, siga-me. Então ela achou que era algo assim pertinho. E aí ela falou que passou 30, 50, 100, 120, 150 quilômetros. E ali, quando deu 200 quilômetros, se chegou. E nisso ela desceu e ela foi falar com ele. Por favor, não é? Deixe-me pagar sua gasolina, você me trouxe até aqui, meu muito obrigado. Eu quero ser grata por este momento, pelo que você fez por mim, pelo meu filho, né? Ela estava, ela e o filho. Ele disse que não há necessidade. Não é necessário. Não é? Faça para o próximo. Então, quando você vê isso, você fala, puxa vida. E muitas vezes a gente... como que eu lido com tudo isso? Não é? Então, o que eu posso dizer para vocês? Façam isso. Vocês receberam algo, faça para o próximo. Não vai fazer para aquele. Façam para o próximo. E o próximo, faça para outro. E que assim seja e continue e dê tudo certo. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, passou aí o William. Pim, a groselheira. Ai, meu Deus, a groselheira. Então, vamos lá. Né? Era conhecida como a mais doce das madeiras, né? Suas folhas aguilhoadas são uma valiosa fonte de vitamina C. A essência do pinho é usada no alívio da culpa. Indica questões de culpas internas. Tá bem? Então, vamos ver o que Pim fala aqui, a groselheira, a montanha das fadas. Então, a Estogan não aborda o futuro, mas o presente, dando-lhe potenciais para solucionar a questão ou para aprimorar. Pim diz que você precisa agir imediatamente, ou a situação se agravará. Não pode se omitir, precisa emitir sua opinião, sincera de forma clara, assumindo uma posição perante a questão, para que todos saibam o que pensa e o que pretende fazer. Ao mesmo tempo, Pim proporciona intuitivamente algumas ideias e estratégias sobre o que agir ou falar neste caso. Use também o poder das outras ogãs em talismã, rituais e consulte-as para melhorar sua atuação, mas não deixe de fazer sua parte. Caso contrário, o que já está difícil se tornará mais complicado. E vocês verem, né, o conselho, o quanto que muitas vezes a gente fala, eu não quero me meter nessa situação, porque daqui a pouco isso pode dar errado, vai cair tudo para cima de mim, e aí eu não sei o que fazer. E quando vocês escutam o Ogã falando assim, não, se posicione, fale, deixe as pessoas saberem aquilo que você está trazendo, deixe as pessoas falarem sobre aquilo que é tão importante para você. Então você traz isso, você leva esta palavra, faz o juntar de todo este caminho, e este caminho você fala, puxa, se eu tivesse ouvido o conselho, eu não teria dado os passos. E você deu os passos e a coisa deu certo. E muitas vezes a gente fala, não vou me meter, e a coisa se agravando, se agravando, se agravando. Então, o quanto é importante ouvir um conselho, o quanto que o oráculo, ele é isso, é para ser um conselheiro, um amigo, você tomar uma posição, você tomar ali um caminho, e aí você fala, uau, eu cheguei aonde que era preciso, eu ouvi aquilo que era preciso. Então ouçam, esse é o chamado do coração, perfeito? É a resposta do coração. E nós chegamos na última aqui, querida, das árvores, das ogãs, perfeito? Então o que ela ensina? Ela ensina o perdão e o desapego e diz que é hora de se libertar, ou melhor, libertar-se de dentro de você situações pessoais, mágoas e ressentimentos, não é? Culpas, tudo que está ruminando por longo tempo e que somente lhe traz tristeza, não é? Males espirituais e físicos. Livre-se deste entulho que carrega consigo. O perdão não é para o ofensor.
pois ele responderá de qualquer forma aos seus atos. O perdão é para você, não é? Se libertar e seguir em frente. Então, muitas vezes, quando nós estamos dentro de uma situação, você fala, estou falando do financeiro e ele vem falar que eu estou ruminando situações que me trazem tristeza. Puxa vida, às vezes a pessoa ela não ligou que ela pode estar naquele momento de lá, nada dá certo mesmo para mim, nada fica bom realmente para mim. Por quê? Porque sempre é uma porcaria, sempre, olha lá, tá ruminando, tá vendo? Começou. E ela não percebeu. Ela não percebeu. E ele está falando, ela fala, tira isso, tira, sai, tira. Por quê? Porque vai dar certo, vai ser bom, tudo vem de forma clara, tudo vem de forma objetiva. E isso vai ser aí a grande resposta. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui? Nós vamos vivenciar agora essas ogãs. Nós vamos vivenciar ali como elas vão responder aqui, aquilo que nós vamos colocar. E o que é bacana, nós vamos trabalhar com uma ou com 3 ogãs, para que vocês possam ver o quanto que elas se complementam e o quanto que elas trazem a resposta daquilo que é preciso. Então, é importante aqui ser colocado de forma harmoniosa e trazer este bom caminho, tá bem? Então, vamos agora aqui estudar essa forma dentro de uma questão, como que responde de uma forma oracular, perfeito?